Iniciaremos a aula de hoje contando 3 histórias. Na primeira história, o farmacêutico dispensou a um paciente asmático com infecção pulmonar o medicamento glibenclamida, uma hipoglicemia antioral, ao invés do medicamento correto, que era a amoxicilina. O paciente, em virtude da alta dosagem da glibenclamida que ingeriu, teve dano cerebral permanente. O farmacêutico foi julgado com 75% da responsabilidade e o médico também foi responsabilizado devido à legitimidade da prescrição prejudicada pela grafia. A nossa segunda história fala de uma superdosagem acidental que ocorreu em um bebê de 44 dias, portador de HIV, nascido com 30 semanas de gestação, que recebeu aproximadamente 6,5 ml de lopinavir com ritonavir, solução oral, o que corresponde a aproximadamente 10 vezes o volume à dose preconizada. O bebê morreu 9 dias depois por choque cardiogênico. E a nossa terceira história fala de uma vacina de rotavírus humano atenuado que é administrada por via oral com a ajuda de um aplicador, mas a vacina foi injetada por via intramuscular ou subcutânea. Ela foi transferida do seu acondicionamento original para uma seringa que não acompanhava a embalagem original e o paciente relatou eventos adversos como febre e eritema. E a partir dessas 3 histórias nós faremos 4 perguntas. A primeira é: como podemos classificar o erro de medicação no primeiro caso? A nossa segunda pergunta é: no segundo caso, como o erro de medicação poderia ser evitado? Nossa terceira pergunta é: qual o agravante no erro de medicação no terceiro caso? E nossa quarta e última pergunta é: que mecanismos poderiam ser utilizados para evitar os erros de medicação nos 3 casos? Essas e outras perguntas serão respondidas após a nossa vinheta. Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje falaremos sobre os erros de medicação, um assunto de extrema importância para qualquer profissional da saúde, uma vez que a prescrição, a dispensação e também a administração do medicamento faz parte da terapêutica do paciente e muitas vezes é o produto final do diagnóstico da doença do paciente. Na aula de hoje teremos 4 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar o conceito de erro de medicação. Também falaremos sobre a classificação dos erros de medicação. Iremos também conhecer os principais erros de medicação que ocorrem na emergência e no atendimento hospitalar e também conhecer as principais recomendações para reduzir os erros de medicação. Então, erro de medicação muitas vezes é confundido com reação adversa. Entretanto, a reação adversa não necessariamente tem relação com o erro de medicação. A reação adversa pode muitas vezes ser resultado da interação do medicamento com o paciente sem necessariamente ter erro de prescrição, de dose ou de indicação, como mostra esse diagrama. Nesse diagrama nós podemos ver as reações adversas, ela é resultado da terapia medicamentosa na qual o paciente apresentou sintomas relacionados a essa terapia sem que necessariamente houvesse algum erro no tratamento desse paciente. Por algum motivo individual, pode ser uma comorbidade, por exemplo, o paciente apresentou esses sintomas, esses sinais relacionados à sua própria terapia. Isso nós consideramos reações adversas ao medicamento. Para considerarmos erro de medicação, temos que necessariamente ter um erro humano ou um erro do sistema. Então, quando o erro humano ou o erro do sistema está envolvido, aí sim nós podemos considerar um erro de medicação. Quando esse erro humano ou sistemático ele implica em sintomas terapêuticos, nós podemos dizer que esse erro de medicação ele está associado a uma morbidade.
ele desenvolveu no paciente algum resultado que pode ser uma lesão, que pode ser algum prejuízo para a terapêutica ou para a fisiopatologia da doença do paciente. Quando esse erro de medicação, que pode ser humano ou sistemático, ele não necessariamente está envolvido com o aparecimento de sinais e sintomas relativos a essa terapêutica equivocada, nós podemos dizer que esses erros de medicação, eles são classificados como erros de medicação sem morbidade. Como nós podemos conceituar erro de medicação? Então, erro de medicação é qualquer evento evitável. Então, erro sempre vai ser evitável. Entretanto, esse erro ele pode causar ou ele pode levar ao uso inapropriado do medicamento. Ele pode ser a causa direta, ou seja, ele pode estar envolvido no uso inapropriado do medicamento. E esse erro ele pode causar um dano ao paciente ou não. Então, o erro não necessariamente pode estar envolvido com um dano ao paciente, mas potencialmente ele pode causar um dano ao paciente. E necessariamente a medicação precisa estar sob o controle dos profissionais da saúde, pacientes ou os consumidores. Ou seja, o medicamento precisa estar sob a responsabilidade de alguém. Os potenciais locais onde os erros de medicação podem acontecer pode ser na prescrição médica, quando vemos, por exemplo, o erro na via de administração do medicamento. Podemos também ter um erro na prescrição médica quando o erro está relacionado com a dose, também relacionado com a frequência do uso do medicamento ou até com o tipo do medicamento. Mas o erro também pode estar relacionado com a dispensação. A prescrição está correta, mas a dispensação ela foi equivocada. Ou seja, o medicamento que saiu da farmácia e foi para a enfermaria foi outro, ou com a dosagem errada, ou o tipo errado, ou a via de administração equivocada. O erro também pode estar relacionado com o armazenamento, ou seja, medicamentos parecidos que são guardados juntos, mas o medicamento pode ser, por exemplo, armazenado em um armário, enquanto que outro ele precisa necessariamente de algum tipo de refrigeração. E o erro também pode estar relacionado com a administração. Por algum motivo, o profissional pode estar distraído ou o profissional não fez a conferência dos 9 certos que veremos mais adiante nessa aula. Aqui nós podemos ver como os erros de medicação são classificados. E eles são classificados de acordo com 3 critérios: quanto ao tipo, quanto à causa ou quanto à gravidade. Quanto ao tipo, os erros de medicação podem ser relacionados com o medicamento que está errado. E onde é que o medicamento pode estar errado? Pode ser uma prescrição inapropriada, ou seja, naquela prescrição, o medicamento que foi prescrito, que está escrito na prescrição, ele não é indicado ou ele não é apropriado para o diagnóstico do paciente. Além do mais, na prescrição pode ter algum medicamento na qual o paciente é alérgico ou apresenta algum efeito adverso. Também na prescrição pode estar inapropriada quando o medicamento é inapropriado para o paciente pela idade ou pela situação clínica. Por exemplo, um paciente pediátrico recebendo medicamento de um adulto, ou um paciente recebendo um medicamento nefrotóxico, mas ele apresenta alguma insuficiência renal, por exemplo. Também a prescrição está inapropriada quando o medicamento prescrito ele é contraindicado para o paciente. Isso acontece quando o medicamento ele é prescrito para uma gestante, mas ele causa algum tipo de teratogênese. Também a prescrição é considerada inapropriada quando o medicamento apresenta interações ou com outros medicamentos ou com alimentos. Também quando apresenta duplicidade terapêutica ou quando o medicamento ele é desnecessário. Mas não é apenas a prescrição equivocada que faz com que o medicamento esteja errado. Às vezes a prescrição ela está correta, mas a transcrição dessa prescrição ela foi equivocada. Ou a dispensação ela foi errada. Ou muitas vezes a administração do medicamento é diferente daquele medicamento que foi prescrito. E aí nós podemos observar nesse último item os 9 certos que veremos mais adiante nessa aula. Além do medicamento errado, nós temos também a possibilidade de ter omissão da dose do medicamento.
Nesse caso, nós teremos uma prescrição onde falta o medicamento necessário, ou seja, o paciente ele foi diagnosticado, mas ele não está sendo tratado adequadamente, porque na prescrição falta o medicamento para tratar a doença diagnosticada. Mas além da prescrição equivocada, a dose pode ser omitida pela transcrição, pela dispensação ou pela administração. Então está na prescrição médica o medicamento, a dose do medicamento, mas por algum motivo ela não foi transcrita, ou não foi dispensada, ou até não foi administrada. Além da omissão da dose do medicamento, uma outra forma de erro de medicação quanto ao tipo é a dose incorreta. Então, nesse caso, a dose ela pode ser maior, a dose ela pode ser menor, ou a dose ela pode ser uma dose extra. É a mesma dose preconizada, mas mais vezes do que deveria ter sido administrada. Dose maior, nós já podemos imaginar que vai causar algum tipo de toxicidade. Foi o que aconteceu com um dos nossos casos. A dose foi 10 vezes maior administrada para um paciente pediátrico. Mas a dose ela pode ser menor e nesse caso nós teremos uma dose subterapêutica. Isso é consideravelmente grave em tratamentos com antibióticos, onde doses menores poderão ser responsáveis pela seleção de cepas resistentes do micro-organismo. Além da dose incorreta, nós temos também um erro frequente, que é a frequência de administração incorreta. Então, muitas vezes, o paciente precisa receber aquela dose do medicamento 3 ou 4 vezes ao dia e recebe menos vezes. A forma farmacêutica também pode estar incorreta. Pode ser prescrito, por exemplo, a forma endovenosa, como tratamento inicial para um ataque farmacológico, mas a administração pode ser por uma via oral, na qual, como vimos anteriormente na aula de farmacocinética clínica, o paciente vai ter muitas perdas na dose durante todo o seu trajeto no trato gastrointestinal. Também erros de armazenamento podem ser erros de medicação importantes, onde o medicamento precisa muitas vezes de uma refrigeração e é colocado sem refrigeração, ou ele precisa ser colocado na temperatura de geladeira e é congelado, perdendo assim o seu efeito farmacológico. Também erros na preparação, na manipulação ou no acondicionamento, medicamentos que precisam ser manipulados. O oitavo erro é a técnica de administração incorreta. Às vezes a via de administração é uma via subcutânea, mas pela técnica de administração é feita a administração intramuscular e, obviamente, o medicamento vai ser acondicionado numa outra região que não foi preparada para isso, a quantidade absorvida vai ser diferente e nós teremos repercussões e consequências no tratamento farmacológico. Também teremos via de administração incorreta, nós vimos aí nos nossos exemplos, nas nossas histórias que foram vistas no início dessa aula, que a via de administração foi feita incorretamente em um dos casos, onde deveria ter sido feita a administração por via oral, mas foi feita uma via intramuscular e o paciente também teve problemas farmacológicos. Também a velocidade de administração incorreta pode ser um erro de medicação importante. Então, muitas vezes o paciente ele recebe uma infusão endovenosa numa velocidade incorreta, na qual pode trazer prejuízo. Se essa velocidade for maior, trazer algum tipo de toxicidade para o paciente, mas se a velocidade for menor, pode trazer como consequência uma dosagem subterapêutica. A hora de administração pode estar incorreta. Isso é extremamente importante, por exemplo, para a administração de antibióticos que precisam, para manter os seus níveis plasmáticos, serem administrados sempre no mesmo intervalo, produzindo assim uma redução no crescimento do micro-organismo. O 12º erro é paciente errado. Às vezes acontece erro de medicação porque o medicamento foi prescrito corretamente, via dose, tudo corretamente, mas quem recebeu esse medicamento foi o paciente errado. O 13º erro é a duração do tratamento incorreto. Isso também tem consequências muito importantes
para tratamentos com antibióticos. Muitas vezes o tratamento é feito por um determinado tempo, vamos supor 10 dias, mas o paciente se sente melhor após 5 ou 6 dias e interrompe o tratamento. Isso é uma forma de erro de medicação. O 13º erro é a duração do tratamento incorreto. E essa duração ela pode ser maior, e esse maior pode causar algum nível de toxicidade, mas a duração também pode ser menor, e isso é muito importante, por exemplo, para o tratamento de antibióticos, onde a duração menor poderá também selecionar cepas resistentes que poderão agravar essa infecção. O 14º erro de medicação é a monitorização do tratamento insuficiente. Muitas vezes o paciente está fazendo uso de um tratamento, de um medicamento, e esse medicamento causa alterações hidroeletrolíticas, por exemplo. Então, há necessidade de acompanhamento dos eletrólitos, pois eles podem causar outras consequências em outros sistemas. Isso acontece por uma falta de revisão clínica ou também por uma falta de controles analíticos. O 15º é medicamento deteriorado. Às vezes o medicamento não necessariamente precisa estar vencido para ser inapropriado para a administração. Às vezes ele está deteriorado porque foi armazenado, porque foi acondicionado de forma errada. Dessa forma, o paciente vai receber um medicamento muitas vezes cristalizado, muitas vezes o medicamento que deveria estar dissolvido, ele está em suspensão. Então, todos esses são aspectos que precisam ser levados em consideração na hora da dispensação e também na hora da administração do medicamento. O 16º erro é a falta de adesão do paciente. Então, muitas vezes, o tratamento ele foi prescrito corretamente, ele foi dispensado corretamente, mas o paciente não faz uso corretamente desse medicamento e dessa forma o tratamento do paciente é prejudicado, e esse é um erro bastante comum de medicação. E o 17º são outros tipos de erros de medicação, além desses 16 que eu expliquei agora.